Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrando que neste vídeo eu vou trazer a implementação para o vídeo de concorrência e lock que eu gravei aí no dia de ontem. Ontem eu gravei um vídeo onde eu trouxe a parte teórica e eu fiquei de trazer uma implementação técnica utilizando aqui um projeto Spring para poder demonstrar tudo aquilo que foi elaborado no vídeo anterior. Lembrando que se você está vendo esse vídeo, pelo menos até então, eu vou deixar ele reservado só para quem é membro. Talvez futuramente eu coloque ele de forma pública para os demais, mas por hora você que está vendo esse vídeo, provavelmente você está vendo porque você é membro do canal, você está contribuindo com o canal e eu agradeço bastante pela tua contribuição, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou aproveitar até uma aplicação que eu tinha feito já, né, de MapStruct, que é um vídeo que eu tenho aqui no canal e é por isso que está cheio de alteração aqui do Git, né, porque eu estou aproveitando esse projeto. Eu estou aproveitando esse projeto para poder fazer o nosso exemplo de hoje, ok? Lembrando que eu estou dando um zoom aqui na tela para que venha ficar mais fácil, né, para que vocês consigam ler e compreender melhor, fique algo mais legível. E aqui está a minha entidade, né? Com base no exemplo anterior, aqui eu criei a minha entidade. Eu já queria ressaltar o seguinte: se você fosse realmente ter uma aplicação, é óbvio que essa entidade seção, ela estaria bem ruim, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou passando o nome do filme, os dados do filme e etc. E isso daqui, né, na verdade, deveria ficar numa outra entidade, né? Pensando no mapeamento, né, de um banco de dados, fazendo toda a estrutura de um banco de dados, eu teria uma tabela de filmes e a seção estaria ligada a um filme, né? Mas para poder simplificar o nosso exemplo, eu deixei tudo aqui numa tabela só, ok? Então aqui, né, eu vou ter o registro único do registro, né, da seção. Aqui eu tenho o filme e o ano de lançamento e um campo quantidade e um campo de versão que eu já vou explicar para que esse version serve, ok? O que eu faço aqui basicamente é o seguinte, né? Aqui eu verifico se eu tenho algum registro. Se eu não tiver nenhum registro, ele vai popular o banco de dados. Então esse filme, né, que é o Deadpool e Wolverine, ele vai ser populado e por hora a gente vai deixar aqui a quantidade de 1, ok? Então vamos considerar que a gente só tem um único ingresso, um único assento para esta nossa sessão, ok? Beleza. Quando o meu projeto ele rodar de novo, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu vou verificar se a quantidade ela é maior que 0, né? Eu vou considerar que eu estou comprando apenas um. Então, para isso, já que eu estou comprando apenas um, a única coisa que eu preciso validar é que minha quantidade é maior que 0. Se estiver, eu vou logar que eu estou realizando a compra e com isso eu realizo a compra com sucesso. Eu pego a quantidade que estava no valor 1, eu vou decrementar, né? Eu vou fazer um menos 1 no caso, vou ficar com a quantidade agora zerada e eu salvo isso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar isso daqui no modo debug e eu vou mostrar para você como que está aqui, né, no nosso banco de dados. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas a nossa aplicação está assim, ok? Vou até atualizar aqui o nome, Wolverine, beleza? A quantidade 1 e a versão 0, ok. Então o que acontece? Vai printar aqui realizando a compra com sucesso, vai diminuir a quantidade, eu vou conseguir salvar com sucesso e eu vou imprimir que a compra foi realizada com sucesso, beleza? Então, aqui, cadê o meu log? Cadê meu log? Beleza, deixa eu dar o play aqui, cadê? Que agora ficou grande demais, agora eu tô até me perdendo. Cadê debug? Preciso do debug. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu acho que 175 ficou demais. Pronto, já ficou melhor para ler, prontinho. Então, beleza, minha aplicação ela foi executada com sucesso, realizando a compra do ingresso, compra realizada com sucesso, maravilha. Se eu for dar uma olhada aqui no banco de dados, a minha quantidade está 0 e a minha versão ela foi atualizada para 1. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei a respeito desse version? Então, como eu tive uma alteração nesse registro, agora a minha versão ela está para 0. Mas vamos voltar para o jeito que estava antes? Eu vou atualizar aqui na mão mesmo. A versão vai voltar para o 0, a quantidade vai voltar para o 1, então eu volto a ter um ingresso, um único assento disponível, novamente, e eu vou rodar aqui simplesmente de novo a minha aplicação, ok? No que eu rodei a minha aplicação, e ele já foi lá no banco de dados, ele já pegou os dados da sessão, o que acontece? A minha sessão, ela tem o ID, ela tem o número da versão 0, ok? Vamos considerar que neste intervalo em que a minha aplicação ela foi lá no banco de dados e retornou a sessão 0, vamos considerar que nesse mesmo intervalo, é coisa de milissegundos, uma outra thread, né, de uma outra requisição de um outro usuário chegou a entrar aí na nossa frente e realizou a operação de realizar a compra com sucesso. Então, o que acontece? Nesse caso, a minha versão ela já não estaria mais no 0.
porque ela realizou a compra com sucesso, então a minha versão ela estaria atualizada e a minha quantidade também ela estaria decrementada. Então eu teria uma quantidade 0 e a versão 1, certo? Beleza, então vamos considerar que duas requisições foram feitas foram realizadas ao mesmo tempo, de forma paralela e concorrente. Beleza, a gente tem então duas requisições realizadas com sucesso, porém uma entrou na frente na hora de fazer o save, já atualizou a quantidade, então agora já não tem mais quantidade disponível e a versão é a versão 1. O que vai acontecer? Eu vou atualizar aqui meu objeto, né, para quantidade, beleza? Vou tentar salvar, apesar da minha quantidade já estar zerada, mas o que acontece? Quando eu tento realizar o save, ele lança uma exceção de lock otimista. Então ocorreu uma exceção de falha, uma exceção do tipo lock otimista, e basicamente eu estou dizendo que o número de ingresso disponível ele foi atualizado recentemente e que é para poder tentar novamente. Tente novamente, ok. E com isso eu vou estar printando nessa mensagem de erro, e com isso o meu usuário ele teria que fazer um refresh ali na página, ali no front-end, por exemplo, e nesse caso, no que ele faz um refresh, né, a nossa própria aplicação ia ter um endpoint, né, trazendo todos os ingressos disponíveis para aquela sessão, e com isso já ia trazer, né, a quantidade 0, e o front ia fazer ali toda uma tratativa para não deixar nem ele tentar mais, porque agora já acabou, já está zerado. Então com isso eu não tenho mais aquele cenário de o primeiro usuário ali conseguiu realizar a compra, né, do ingresso com sucesso, e este meu segundo usuário, que seria o qual que eu debuguei aqui também, eu já não teria mais esse problema. Por quê? Porque a versão que eu tinha aqui no objeto era a versão 0, porém aquilo que estava no banco de dados era a versão 1. Então eu já não lido mais com esse cenário, e este é o lock otimista, ok? Então ele pode ser implementado através desta anotação. E essa anotação ela serve para o MongoDB também. Aqui no meu trabalho, né, eu fiz um trabalho, né, de fazer uma POC, todo um projeto com CRUD utilizando o Mongo, e essa mesma anotação ela funcionou com sucesso. Então é uma anotação aí do Spring Data, ok? Então no que você anota ela como @version, ok? Você passa a ter este controle. O próprio Spring Data ele começa a gerenciar isso para você, e ele tem toda essa inteligência por debaixo dos panos de poder, na hora de salvar um registro, verificar se a versão que você tem na memória, no teu objeto daquele registro, é a mesma atual que está ali no banco. E se não for, uma exceção é lançada, como foi aqui o nosso caso, e com isso você não tem mais aquele cenário de inconsistência, onde no caso seria possível realizar a venda de uma única poltrona, um único assento para duas pessoas. Você já não teria mais esse problema, beleza? Então a implementação do lock otimista utilizando Spring Data ela é realmente bem simples. Você precisa mais entender mesmo o conceito, aquilo que está sendo feito. Utilize esta anotação, bota ela aí como um long, por exemplo, e você vai ter aí a implementação realizada com sucesso. E a exceção que é lançada é essa daqui. Então você pode colocar uma exception handler, por exemplo, para que toda vez que for lançado esse tipo de exceção, alguma mensagem personalizada venha a ser devolvida, né, na tua API, algum erro do tipo 400, por exemplo, e joga o front para poder fazer a manipulação, a tratativa desse erro, entendeu? Dando refresh na página, informando para poder tentar de novo, enfim. Aí você já pode casar aí com o time de front, por exemplo, qual a melhor inteligência, qual a melhor abordagem você utilizar, mas é importante que o teu back-end devolva o status code 200, nesse caso seria um erro da linha 400x em diante, então são erros relacionados ao 400, e devolvendo que aconteceu alguma inconsistência, que é para poder tentar novamente ou algo do tipo. É importante que o teu back-end tenha a devida tratativa, e é isso que nós fizemos aqui. Penso em trazer um outro conteúdo, né, que agora já envolvendo mais a parte de lock pessimista, mas por hora já consegui aí explicar para você como funciona o lock, como funciona a questão da concorrência, e a gente trouxe o otimista, e eu penso nos próximos vídeos aí trazer um pouco do pessimista, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui neste vídeo. Se você é membro, né, você tem todo esse espaço para poder compartilhar as suas dúvidas, sugestões, melhorias, deixa aqui um comentário, e se necessário for, a gente marca uma call e a gente vai trocando uma ideia, eu vou te ajudando caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma dificuldade. Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço.